Olá, bem-vindos ao canal Gosto de Ensinar. Hoje estamos aqui para falarmos de Excel e de como é que um Excel pode ajudar um diretor de turma, por exemplo. Ok, eu tenho aqui dados fictícios, em que tenho aqui alunos, por aqui abaixo, tenho aqui as disciplinas e tenho aqui as notas. Atenção, relembro que todos os dados que estão aqui são fictícios e foram inventados, ok? Então, cada aluno terá as notas das disciplinas que, como vemos aqui em baixo, são 7 disciplinas por cada aluno. Se eu fizer Ctrl seta para baixo, vou até ao último registro que eu tenho aqui e tenho 197 registros, ok? A primeira coisinha que eu vou fazer é marcar estes dados como uma tabela. Para isso, eu vou clicar em Ctrl asterisco, seleciono e inserir e vou dizer que quero uma tabela e na minha tabela vou dizer que tenho a primeira linha, serve como cabeçalhos e está feito, ok? Bem, eu já tenho aqui aquilo que nós chamamos de dados e eu vou inventar que são dados do 10º A, ok? Está feito. E outra coisa, a tabela, convém dar nomes às tabelas. Porquê? Porque quando começarem a trabalhar com tabelas, vão verificar que notas do 10º A. Vão notar que começam a trabalhar com muitas tabelas e depois perdem-se aqui. Notas de 10A. Ok. Está feito. Agora, o que é que nós vamos fazer? Vamos trabalhar com tabelas dinâmicas. Vou inserir uma tabela dinâmica e eu vou dizer que quero numa nova folha de cálculo e vou dar OK. E reparem bem, já tenho aqui a tabela dinâmica. O que é que nós vamos fazer? Bem, eu quero saber as notas dos alunos. E reparem bem, as notas dos alunos aqui aparece a soma da nota. Não, eu não quero saber a soma da nota. Eu quero saber o quê? Quero saber, por exemplo, a média do aluno. Por isso, eu vou clicar aqui neste triângulozinho, definições de campo e valor, e vou dizer que quero calcular a média. Ok. Mais uma vez, tenho aqui estes dados e estes dados aparecem com várias casas decimais. Para nós formatarmos isto, voltando aqui, tenho aqui formato numérico e posso dizer que quero um número e com uma casa decimal. E agora sim, já tenho aqui a média da nota dos alunos. Aqui eu posso mudar o nome para nome do aluno. Oi. Nome do aluno e a média está cá em baixo como 12.9. Reparem bem que se eu quiser fazer isto, Ctrl C, e reparem bem que eu ao fazer Ctrl C, Ctrl V, eu selecionei a tabela toda, colei-a e tenho aqui novamente uma tabela dinâmica e eu agora poderei, por exemplo, tirar daqui o aluno e reparem bem que a média dos alunos é a média que está aqui, que é 12.9, ok? Bem, eu vou aproveitar o truque de andar a copiar e colar e vou selecionar, Ctrl C, vou colar. Convém, atenção, isto é uma dica que convém vocês colarem sempre as tabelas para o lado direito e nunca umas abaixo das outras. Porquê? Porque nós não sabemos como é que a tabela vai crescer. Se vai crescer muito, se vai crescer pouco. Portanto, o conselho que eu dou é coloquem sempre ao lado. Deixem uma coluna de intervalo e coloquem umas ao lado das outras. Bem, já tenho a média por aluno. Se calhar a média por disciplina também tem interesse. E mais o que é que eu quero mais? Se calhar vou Ctrl C, vou colar e faço Ctrl V e eu agora vou fazer uma coisa. Vou colocar aqui as disciplinas, só que vou colocar aqui num filtro, vou colocar o aluno. Ou seja,
o que é que eu tenho aqui? Tenho a média da nota. A média da nota, como só tenho uma nota, o valor é igual ao valor da sua soma. Portanto, não é não. Espera aí, como é que ele está a fazer isto? Ok, peço desculpa, porquê? Porque deveria estar filtrado por aluno, ok? E se estiver filtrado por aluno, eu tenho a nota, basicamente é a nota de cada aluno, ok? Portanto, se eu colocar soma, e se eu tiver 2 períodos ou 3 períodos, ele vai-me somar as notas. Se eu calcular a média, e reparem bem que é isso que eu vou deixar aqui, eu vou ter a média da nota, ou seja, se eu tiver 3 períodos, eu terei a média dos 3 períodos. Bem, já tenho aqui 4 tabelas dinâmicas e eu vou utilizar 3. Normalmente, o que é que eu faço? Esta folhinha que está aqui eu vou chamar de análise de dados. Ok? Está feito. E eu agora vou fazer o seguinte. Vou selecionar esta tabela. Vou inserir um gráfico dinâmico. Ok? E uma das coisas que nós temos que ter em atenção é o seguinte. Eu quero fazer um gráfico. Se eu fizer um gráfico dinâmico por colunas, eu vou ter que, neste tipo de gráfico, eu vou ter que o colocar muito esticadinho. O que é que eu faço em vez de colunas? Utilizo barras. Ok. Já tenho o gráfico de barras. Logicamente que, neste caso aqui, eu irei colocá-lo assim, desta forma. E, neste momento, eu já vejo aqui todos os nomes. Mas tenho um problema que eu não gosto. A Ana Ferreira está cá em baixo e o Vítor está cá em cima. Eu quero reordenar isto. A maneira correta para vocês reordenarem isto é chegarem aqui e ordenarem de Z a A e automaticamente os dados serão reorganizados. Uma coisa que eu não gosto de ver aqui os botões de campo. Aqui o título do gráfico é importante, média das notas dos alunos do 10º A. Ok? Não preciso disto. Não vou precisar das linhas aqui. E uma coisinha que eu gosto de fazer é formatar a série de dados e colocar aqui 50% na largura do intervalo. Ou seja, as barrinhas ficam aqui um bocadinho maiores. E mais uma coisinha, adicionar rótulo de dados. Ok, quando eu adicionei rótulo de dados, começa-me a aparecer aqui a média. Bem, o que é que eu vou fazer ainda mais? Há uma coisinha que eu não gosto, que é, deixa cá ver. Não. Botão do lado direito aqui acima. Formatar a área do gráfico. Limite. Eu não gosto de ver a linha à volta do gráfico, ok? É um gosto pessoal. O que é que eu vou fazer a este gráfico? Bem, eu vou fazer o seguinte. Eu até vou chegar aqui e vou meter aqui um nome que nós costumamos utilizar em análise de dados, dashboard. Ok? E vou pegar neste gráfico que está aqui, Ctrl X, e vou colá-lo aqui. E já tenho aqui os meus dados que está-se a compor. Ok? Mais uma. Vamos a análise de dados. Vou selecionar aqui, inserir, gráfico dinâmico. Ok, aqui, como são poucas disciplinas, 7 colunas parece-me bem. Vou fazer o mesmo que fiz há pouco.
que é tirar. Este aqui não deveria tirar. Ok, botão do lado direito, ocultar botões, botão do lado direito, formatar a série de dados, 50% no intervalo, botão do lado direito mais uma vez, adicionar rótulo de dados, e como eu adicionei o rótulo de dados, aqui os valores que estão aqui verticalmente podem ser daqui, e aqui média das disciplinas. Ok, só me falta uma coisinha, limites, sem linha, e posso pegar neste gráfico, Ctrl X, vou aqui para o meu dashboard e vou clicar aqui, faço um Ctrl V e irei colocá-lo aqui assim embaixo, esticar um bocadinho e já tenho aqui um gráfico porreirinho. Ok, se eu quiser também poderei fazer uma coisa, aumentar aqui um bocadinho o título e colocar a negrito, por exemplo. 18 negrito, então se aquele é 18 negrito, vamos experimentar também colocar aqui 18 e negrito também, ok? Mais, bem, eu tenho a média dos alunos, tenho a média total das disciplinas, falta-me este aqui, ok, falta-me um gráfico, vamos à análise de dados e inserir gráfico dinâmico, e este também será por colunas agrupadas, ok, e mais uma vez vamos formatar rapidamente, tirar linhas, botão do lado direito, formatar a série de dados a 50%, adicionar rótulo de dados, tirar aqui é notas dos alunos ou do aluno, ok, botão do lado direito e ocultar todos os campos, tirar este, ocultar aqui sem linha aqui, tirar aqui o eixo e notas dos alunos, para mim fica melhor, ok? Embora aqui Ctrl X, vamos ao dashboard, vou fazer Ctrl V e vou colá-lo aqui assim, um pouquinho mais abaixo, vou fechar já aqui esta coisa que está aqui e vou puxar até aqui para baixo, ok, isto porquê? Tem uma razão de ser. Bem, eu tenho isto que está aqui e uma das coisas que poucos colegas meus sabem é, por exemplo, utilizar a segmentação de dados em gráficos. O que é uma segmentação de dados? Bem, vamos analisar o gráfico dinâmico, inserir uma segmentação de dados aqui e eu quero que este gráfico seja segmentado de acordo com a disciplina. E eu tenho aqui a disciplina. Eu vou deixar a disciplina aqui em cima e vou fazer uma coisa. Vou organizar aqui em 7 colunas. Porquê? Porque eu tenho 7 disciplinas. Ok? E faço com que a segmentação de dados venha até aqui. Ou seja, neste momento eu tenho as 7 disciplinas selecionadas e ele tem aqui a média das 7 disciplinas. Se eu quiser tirar só a média de filosofia, por exemplo, a Ana Ferreira neste momento tem média de 8 a filosofia, ou seja, foi a nota que ela teve no período. A média de geografia e o gráfico muda mediante a minha segmentação. E atenção,
faz sentido eu ter esta segmentação de chamada disciplina, mudar este gráfico. Já este gráfico que está aqui, eu poderei ter uma segmentação de dados por aluno. Ok. E neste momento aqui eu tenho os meus alunos e terei que utilizar um elevador vertical para deslocar isto. Eu não gosto de ter aqui o elevador vertical, eu vou fazer uma coisa. Vou meter em duas colunas, vou esticar aqui um bocadinho, puxar para baixo. Ok, já tenho aqui a minha segmentação e já agora eu vou organizar um bocadinho mais estes dados que estão aqui. Uma das coisas que a gente faz aqui, costumamos fazer, alinhar à esquerda e reparem bem que uma das coisinhas que a gente faz é, convém mais ou menos ter os gráficos com a mesma estrutura. E agora, esta muda mediante o aluno. Tenho a média da disciplina, tenho a média dos alunos e tenho aqui a média das notas. Só me falta fazer uma coisinha. Selecionar as células todas, por exemplo, e pintar as células de branco. E neste momento terei um pequeno dashboard, ok? Que pode ser útil a muitos diretores de turma. Espero que tenham gostado. Não se esquecem, deixem um gosto, subscrevam o meu canal e partilhem com os vossos colegas. Adeus, até uma próxima.